Fala galera, vamos dar continuidade aqui à nossa resolução da prova 2020.1 da EAR. 17ª questão é essa aqui. Para que a função f de r em A, f de x igual a x mais 1 que multiplica x menos 3 seja sobrejetora, é necessário ter o conjunto A igual a... E aí tem 4 opções. Primeiramente, olha só o que ele está perguntando. Ele quer o valor do conjunto A, que é esse conjunto aqui, percebeu? Quando a gente representa uma função dessa forma, essa parte que vem antes da seta significa o domínio, aquele cara que está lançando a seta, né? E esse conjunto aqui é o nosso conjunto imagem, ok? É o conjunto que está recebendo a seta do domínio, ok? Então eu tenho domínio se associando à sua respectiva imagem. Cada elemento se associa à sua respectiva imagem, ok? Então ele está me perguntando esse conjunto A aqui. Só que tem um detalhe, né? Ele fala aqui que ele quer que essa função seja sobrejetora. Professor, será que isso aqui influencia na minha questão? Totalmente. Você precisa saber o que é uma função sobrejetora. Isso costuma cair na prova da EAR e caiu aqui nessa questão, ok? Bom, vamos fazer uma pequena revisão aqui sobre classificação das funções? Bom, as funções, elas se classificam de 3 maneiras. Ou elas são chamadas funções injetoras, ou sobrejetoras, ou bijetoras. Qual é a diferença entre essas 3? Olha para cá. Eu vou explicar isso aqui para você através de diagramas, ok? Conjunto de partida, conjunto de chegada. Você lembra disso? O conjunto de partida, ele é chamado conjunto domínio. É o conjunto de onde estão partindo as setas, né? Conjunto domínio. O conjunto de chegada, ele é chamado de contradomínio. E existem alguns elementos do conjunto de chegada que se associam a elementos do domínio. Esses elementos são chamados de conjunto imagem, ok? De maneira que o conjunto imagem, ele sempre está contido no contradomínio, tá? Então, ó, conjunto domínio, conjunto contradomínio, e aqui dentro vai surgir um novo conjunto chamado conjunto imagem, formado pelos elementos que estão se associando a elementos do domínio, tá? Então essa aqui é a ideia. Por definição, a função injetora é aquela função onde o f de x1 é diferente do f de x2. Vou colocar isso aqui, ó. F de x1 é diferente de f de x2. Professor, o que significa isso? Eu não entendi. F de x1 diferente de f de x2? Simples. Ele está dizendo o seguinte aqui, que cada elemento do conjunto domínio possui uma imagem diferente. Cada elemento do conjunto x vai se associar a um elemento do conjunto y diferente, ok? Por exemplo, vamos supor que eu tenho esses 2 elementos aqui, 3 do lado de lá. Vamos supor que esse primeiro elemento esteja se associando com esse primeiro e o segundo com o segundo. Isso é função? Sim. Né? Isso pode ser uma função, sim. Porque para ser função, a condição é que todos os elementos do conjunto de partida têm que lançar uma e somente uma seta, ok? Beleza, isso aqui pode ser sim uma função. Veja que cada elemento do conjunto de partida, do conjunto X, possui uma imagem diferente. Ah, professor, mas tem um cara lá que está sobrando. Não importa. Para que a função seja injetora, aqui pode sobrar quantos quiserem, mas o que importa é que cada elemento aqui do conjunto X tem uma imagem diferente lá no conjunto Y. Entendeu? Se isso acontecer, a função ela é chamada de função injetora. Okay? O que é uma função sobrejetora? Ela tem uma outra definição. A função não é sobrejetora quando o conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. Isto é, todos os elementos do conjunto Y estão recebendo seta. Por exemplo, aqui isso não acontece, percebeu? Porque tem um elemento aqui que não recebe seta. Essa função ela não é sobrejetora, porque para ser sobrejetora o conjunto imagem tem que ser igual ao conjunto contradomínio, isto é, todos os elementos aqui do lado direito têm que estar se associando a elementos do domínio. Então, por exemplo, vamos supor que esse cara se associa a esse se associa a esse, e esse aqui se associa a esse aqui. Veja que essa função aqui, ela não é injetora, porque para ser injetora, cada elemento tem que ter uma imagem diferente. Aqui eu tenho 2 elementos com a mesma imagem, percebeu? Tanto esse aqui quanto esse estão se associando a esse cara aqui.
Essa função ela não é injetora, mas ela é sobrejetora, porque todos os elementos do contradomínio estão recebendo seta, isto é, o conjunto contradomínio é exatamente igual ao conjunto imagem. Só para ficar claro na sua cabeça, olha para cá. O conjunto contradomínio aqui é formado pelos 3 pontinhos. Já o conjunto imagem é formado só por esses 2 pontinhos aqui, porque ele é formado por elementos que se associam, conjunto imagem. Aqui, o contradomínio é formado pelos 2 pontinhos e a imagem também é formada pelos 2 pontinhos, porque ambas estão recebendo seta. Show? Então, essa função ela é chamada de sobrejetora. Essa aqui é injetora, mas não é sobrejetora, por causa desse cara. E essa daqui é sobrejetora, mas não é injetora, porque eu tenho 2 caras com a mesma imagem lá do outro lado. Deu para entender? Deu para dar uma relembrada aqui? E a função ela é bijetora quando o f de x1 for diferente do f de x2 e o conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Isto é, a função para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Isto é, cada elemento do domínio tem que ter uma imagem diferente e, além disso, o conjunto contradomínio deve ser igual ao conjunto imagem. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara se associa a esse com esse com esse, eu terei uma função que ao mesmo tempo ela é injetora e também sobrejetora. Conclusão, se ela é injetora e sobrejetora, ela é uma função bijetora. Deu para dar uma relembrada nisso aí? Tá? Então, anota esse quadrinho aí, tá? Isso sempre cai na prova da EEAR, que é super importante. Concursos assim, tipo SpaceX também, costumam cobrar esse tipo de coisa aqui. Então, vamos voltar para cá. Ele disse que a nossa função é sobrejetora. Então, por conclusão, a gente viu lá ainda há pouco, né, que o conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, vamos colocar isso aqui. Contradomínio é igual a imagem. Vamos levar a nossa função para lá. É uma função do 2º grau, né? Bom, então o que eu preciso fazer aqui para resolver essa questão? Vamos voltar aqui para a gente entender o que o problema está nos pedindo, né? Ele quer o conjunto A, ele quer o conjunto de chegada, ele quer o conjunto contradomínio, que por sinal é igual ao conjunto imagem. Como é que eu faço para achar a imagem de uma função, professor? Não sei. Para a gente achar a imagem, a gente constrói o gráfico da função e projeta o gráfico no eixo Y. Porque olha só, a palavra domínio, ela tem que nos remeter ao conjunto X. E imagem, ela tem que nos remeter ao conjunto Y. Então, por exemplo, num gráfico, se eu tenho um gráfico de uma função e quero achar o domínio e a imagem desse gráfico, basta eu pegar esse gráfico para achar o domínio e projetar as extremidades dele no eixo X. Achei o domínio. Para achar a imagem, eu pego as extremidades do gráfico e projeto no eixo Y. Então, domínio é a projeção do gráfico no eixo X e imagem é a projeção do gráfico no eixo Y. Deu para entender? Então, o que a gente vai fazer? Achar o gráfico. Achar o gráfico e projetá-lo no eixo Y. E aí estaremos achando a nossa imagem, que por sinal é igual ao contradomínio. A gente vai lá e marca o nosso gabarito. Vamos lá? Bom, vou fazer o gráfico dessa função. É uma função do 2º grau, ok? Vamos lá? Ela vai ficar desse jeito, ó. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes x mais x. E 1 vezes menos 3, menos 3. Dá para juntar esses 2 caras que são semelhantes. Eu vou ter que f de x igual a x ao quadrado, ó. Menos 3x mais x, menos 2x. Menos 2x, menos 3. Show de bola, né? Eu tenho ali a minha funçãozinha, agora eu vou construir o gráfico, ok? Professor, como é que constrói gráfico de função de 2º grau? Vamos fazer mais uma mini revisão aqui? Olha para cá. Eu preciso colocar o gráfico aqui no plano cartesiano, que é o plano, né, formado pelos eixos x e y. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Então, olha só, eu vou construir o gráfico daquela função aqui. Chegar só esse eixo um pouquinho para cima aqui, para a gente poder representar melhor. Já já você vai entender o porquê disso aqui. Bom, como é que eu faço então para construir isso? Vamos à nossa revisão aqui de função de 2º grau. Função de 2º grau é toda função desse tipo aqui, olha só. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são chamados de coeficientes. Eles nos dão indicativos do gráfico. O a, por exemplo, ele pode ser positivo ou negativo. Esse cara aqui, o que multiplica o x ao quadrado. Se ele for positivo, a nossa
o nosso gráfico ele será uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, olha só, antes, né, da gente mostrar aqui, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, ok? O da função do primeiro grau é uma reta, o do segundo grau é uma parábola. Se o A for positivo, a parábola fica para cima, ela fica com esse formatinho aqui, tá vendo? Se o A for negativo, ela fica virada para baixo nesse formato aqui. Então, o A, ele me dá esse indicativo do tipo de concavidade da minha parábola. O B, eu não vou falar muito do B aqui não, tá? Mas o B, ele me diz se o gráfico está para a esquerda ou para a direita, ok? Em relação ao eixo X. Não vou falar do B aqui não. Vamos falar só do que nos interessa mais aqui, tá? O C, ele é bem interessante, né? O C indica para mim o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Em geral, quando eu estou resolvendo uma questão de função do segundo grau que eu tenho que fazer o gráfico, eu foco logo no C. Porque o C é fácil de observar, né? Observou aqui, foi lá no eixo Y, né, que é o eixo vertical, marcou ali e pronto. O meu gráfico ele vai cortar o eixo Y naquele ponto ali que é o C. E aí, em seguida, eu preciso achar os pontos onde ele corta o eixo X. Né? O gráfico corta o eixo X. Pode ser que ele corte em um ponto somente, quando a equação do segundo grau só tiver uma raiz, isto é, quando o delta for zero. Ele pode cortar o meu eixo X em 2 pontos, quando o delta for maior do que zero, quer dizer, a equação do segundo grau tem 2 raízes, né? O x1 é diferente do x2, ou ele pode até mesmo nem cortar o eixo X, não ter raiz, quando o meu delta der negativo, ok? Então, para achar o ponto, ou os pontos, né, onde o meu gráfico corta o eixo X, basta pegar isso aqui, igualar a zero e resolver a minha equação do segundo grau, achando o x1 e o x2, e aí eu vou estar achando os pontos onde o meu gráfico corta o eixo X, ok? Então, assim, isso aqui é uma mini revisão. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Por que eu cheguei esse gráfico um pouquinho mais para cima aqui? Porque eu visualizei que o C vale menos 3. Volta aqui a tela, olha só. O C não indica para mim o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Então, eu falei, inclusive, que o C é o que a gente costuma focar logo de início, né? O meu C aqui vale menos 3. Né? Então, eu vi aqui, né, que o menos 3 vai estar aqui embaixo. Né? Aqui é o ponto 0. Menos 1, menos 2, menos 3, o meu gráfico vai cortar o eixo Y exatamente nesse ponto aqui. Então já foquei nisso aqui. Segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e resolver a minha equação de segundo grau. Eu igualei o f de x a zero, ok? Vou resolver a equação de segundo grau, vou achar o x1 e o x2 e vou marcar aqui os pontos onde o meu gráfico vai cortar o eixo x, ok? Vamos resolver aqui de maneira bem direta, tá? Aqui, né, nessa resolução da prova da IAR, em algumas questões eu já mostrei resolução de equação de segundo grau. A gente vai fazer aqui via soma e produto. A soma, quando o A vale 1, né? A soma das raízes é esse cara com sinal trocado e o produto é esse cara aqui com o próprio sinal. Então, eu tenho que achar dois números que somados de 2 mais 2, troco o sinal, né? E o produto de menos 3. Vamos pensar? Dois números que somados de mais 2 e multiplicados de menos 3. Pode ser o menos 1 e o 3. É ou não é? Então eu digo que o x1 é igual a menos 1 e o x2 é igual a 3. Ó. Somei, mais 2. Multipliquei, menos 3. Achei x1 e x2. x1 e x2 são os pontos onde o meu gráfico cortará o meu eixo x. Então o menos 1 está para cá, aqui, ó. E o mais 3 está aqui, ó. 1, 2, 3. É exatamente esse carinha aqui. Então olha só, eu já sei que a minha parábola vai ter concavidade para cima, porque o A vale 1. Então ela vai fazer isso, ó. Vai cortar aqui e vai lá para cima. Só que está faltando mais um detalhe. Qual é o detalhe? Olha para cá. Quando eu tenho a parábola, eu preciso achar, é um ponto fundamental da nossa parábola, esse carinha aqui que a gente chama de vértice da parábola. No caso, com concavidade voltada para cima é esse, ou com concavidade voltada para baixo é esse. Então esse cara aqui ele é chamado de vértice da minha parábola. É o ponto, por exemplo, na função onde o A é positivo, onde a minha parábola ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Ou quando A é negativo, é o ponto onde ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. É o vértice. Para achar esse vértice, né, basta eu achar as coordenadas. A coordenada dele em x e a coordenada dele em y. Eu preciso achar as coordenadas do vértice. Existe uma formulazinha, né, para a gente achar as coordenadas do vértice. O x do vértice e o y do vértice. Não vou demonstrar isso aqui agora, né, porque a resolução da questão já está ficando longa demais, mas eu vou colocar aqui para você. Para achar o x do vértice, eu jogo nessa formulazinha aqui, ó, menos b sobre 2a, anota isso.
E para achar o y do vértice, eu jogo em menos delta sobre 4a. Então, para achar as coordenadas desse pontinho, que é importante, que é a partir dali, né, a minha função ela muda, né? Eu aplico nessas duas formulazinhas para achar o x do vértice, menos b sobre 2a, e y do vértice menos delta sobre 4a. Lembrando que a, b, né, e o c, eles são tirados de onde? Daqui, né? O a é o cara que está com x ao quadrado, o b é o cara que está com x elevado a 1 e o c é o famoso termo independente, ok? Show de bola? Então vamos lá. Vamos voltar aqui na nossa questão. Eu vou achar as coordenadas do vértice. Será que onde é que está o vértice? Deve estar por aqui assim, percebeu? Vou achar primeiro o y do vértice, né? O y do vértice. Vamos lá? Como é que é a fórmula? Menos delta sobre 4a. Então vai ficar assim. Menos o delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Lembra disso? Lembra da tia? Né? B ao quadrado. O b não vale menos 2? Vai ficar menos 2 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 3. Dividido por 4 vezes o a, que vale quanto? 1. Vamos fazer a conta aqui rapidinho? Vamos fazer de cabeça aqui, ó. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4. Aqui, ó, vai dar mais 12. 4 mais 12 vai dar 16. Mas tem um sinal de menos lá na frente, né? Então vai dar menos 16. Menos 16 dividido por 4 dá menos 4, não é isso? Então isso aqui vai resultar em menos 4. Show de bola, achei o y do vértice que vai estar aqui, ó, nesse carinha aqui. Para achar o x do vértice, agora, eu teria que usar aquela formulazinha, que é menos b sobre 2a, menos o b, que é menos 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Percebeu? Vai dar 1, né, se você fizer isso. Mas eu vou te dar uma outra dica. É possível a gente achar o x do vértice sem aplicar a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, simplesmente fazendo a média aritmética das raízes. Então, se eu tenho as duas raízes aqui, o x do vértice vai ser sempre o ponto médio dessas raízes. Então, basta eu somar, menos 1 somado com 3 dá 2, e dividir por 2. Ponto médio, né? Média aritmética. 2 dividido por 2, 1. Então, aqui estará o meu x do vértice. Ok? Então, se eu tenho aqui x do vértice e y do vértice, isso quer dizer que meu vértice está aqui. Então, aí, a minha parábola já está construída, percebeu? Ela vai passar aqui, vai cortar o eixo y aqui, o vértice dela vai estar aqui, ela vai mudar a curvatura e vai passar lá. Então, essa é a nossa parábola. Ok? Gostou da construção da parábola? Bem legal, né? Bom, o que a gente estava fazendo mesmo? A gente precisa achar o conjunto A, que é o conjunto contradomínio, no caso aqui pela função ser sobre ejetora, conjunto contradomínio é igual ao conjunto imagem. E eu falei para você que para achar o conjunto domínio a gente projeta no eixo x, e para achar o conjunto contradomínio, no caso aqui que é igual ao conjunto imagem, basta a gente projetar o nosso gráfico no eixo y, ok? Então, para projetar esse gráfico aqui no eixo y, eu projeto as extremidades. Então, esse carinha aqui, ele vai para lá, ok? Projetei aqui. E não tem como projetar na parte superior, porque esse gráfico aqui, teoricamente, ele vai subindo eternamente, para lá e para cá, ok? Isso quer dizer que a minha função ela vai estar definida aqui no eixo y do menos 4 até o mais infinito, beleza? Então, é isso aqui, ó. Do menos 4 até o mais infinito. Então, esse aqui é o meu conjunto imagem, que é justamente o que ele está querendo aqui na nossa questãozinha. Tá? Então, a imagem dessa questão, que é o que ele perguntou, são valores que vão do menos 4, incluindo o menos 4, até o infinito. Isto é, valores maiores ou iguais a menos 4. Então, é isso. Valores maiores ou iguais a menos 4, ok? E aí agora a gente vai lá olhar as nossas opções, vamos trazer para cá, voltando com a nossa questão, nosso gabarito, né? X maior ou igual a menos 4, está bem ali, tá vendo comigo? Lá na letra C. Então, fechamos mais uma questãozinha, foi um pouquinho demorada porque eu fiz questão de fazer uma mini revisão de funções com vocês. Espero que tenha gostado, porque eu estou fazendo isso aqui com muito carinho, para que você seja aprovado. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.